Olá, tudo bem? Eu comecei há algum tempo a fazer uns vídeos aqui para contar um pouco da minha história e para estar compartilhando com vocês de como eu me curei de uma depressão profunda, do estresse, da ansiedade, de vícios como a bebida. E eu venho aqui para compartilhar essa história de como eu cheguei, né, saí dessa depressão profunda e cheguei nesse Cláudio hoje aqui. Meu nome é Cláudio Miyamoto, eu sou mestre de Reiki, sou renascedor, trabalho com a terapia de renascimento, sou constelador sistêmico, praticante de barras de Access e massoterapeuta. E eu vou voltar no ano de 1991, quando eu fui pela primeira vez com minha mãe para o Japão. Meu pai, minha irmã, meu irmão, né, minha família já estava lá e eu fui com a minha mãe nesse ano, em fevereiro de 1991. E em 1994 foi a primeira vez que eu voltei para o Brasil. Nesse ano, né, juntei, meu pai e minha mãe segurou meu dinheiro lá para que eu conseguisse comprar um apartamento. Eu comprei esse apartamento em Maringá e vim passear na casa da minha madrinha, da minha tia, onde eu fiquei 2 meses aqui e retornei para o Japão para estar trabalhando. E a cada 3 anos eu vinha para o Brasil para passear. E uma dessas vindas eu conheci uma pessoa que hoje é a mãe das minhas filhas. E nós namoramos, noivamos e casamos em 1 mês e meio para que pudéssemos ir para o Japão. E nesse casamento, né, foi casamento no cartório, foi casamento na igreja. E nesse casamento do cartório tem aquela comunhão parcial e a comunhão total de bens. E foi onde eu tinha esse apartamento e na hora ali eu falei que seria aquilo que é dividido, né, a comunhão parcial de bens. E eu lembro até hoje que essa mãe das minhas filhas, ela falou assim: você não confia em mim? Você não vai deixar esse apartamento no meu nome também? Vai chegar na história, tá? Aí eu falei, não, né, cada um que juntou atrás é seu, daqui para frente. Ela falou, não, mas você acha que se acontecer algo, né, de acontecer de um dia a gente se separar, eu vou querer alguma coisa que você conquistou quando era moleque? E eu naquela pura inocência, daí eu falei, poxa, vamos deixar. Então deixa, né? Casamos, fomos para o Japão, trabalhamos, ficamos 6 anos. Em 3 anos viemos para o Brasil, voltamos, ficamos mais 3, e nesse tempo nós investimos, né, aqui em propriedades aqui no Brasil, em Sarandi. Compramos terreno, construímos um sobrado, daí compramos outro terreno e mais um terreno. E começamos a construir a nossa casa. E era uma casa bem boa, bem grande. E nós estávamos no Japão enquanto construía, e a gente começou a ficar cansado lá. E falou, vamos embora, né? Mas estava ali faltando ainda um dinheiro para terminar de construir. Foi onde eu falei, vamos vender o apartamento? Porque com o dinheiro do apartamento a gente vai embora e termina de construir a casa. Aí foi o que nós fizemos, construímos a casa e foi no ano 2005. Foi 2005 que nós voltamos para o Brasil. Foi onde eu comecei a trabalhar com a terapia, com a massagem, com o reiki. E comecei a trabalhar, né, com as terapias que eu tinha. E nós já vínhamos desde o Japão tentando engravidar. E aonde não conseguia, foi aonde nós começamos a ir no médico, que é especialista em reprodução humana. A mãe das filhas já tinha feito inseminações in vitro, fertilização artificial, tinha feito muita coisa e não tinha dado certo.
E nesse médico especialista em reprodução humana foi aonde conseguimos engravidar. Foi até um susto que a chamaram lá e a moça perguntou: foi vocês que fizeram a inseminação semana passada? Aí nós falamos assim: não, nós estamos aqui para fazer um procedimento, né? Para fazer tal coisa. Aí onde a moça falou assim: nossa, mas você está grávida. Tinha dado positivo no exame. Aí passado, nasceu, né, o bebê, a primeira filha, e começou a crescer. E eu lembro que nós íamos todo final de semana na casa da avó da minha filha. Era todo final de semana. Foi um dia onde eu falei assim para a mãe das minhas filhas que nós temos uma família agora. Nós precisamos fazer algo com a nossa filha, que era só uma filha, ela já tinha 2 anos e pouquinho. Foi aonde eu escutei assim: é que você não gosta da minha família, por isso que você não quer ficar aqui. Eu falei: não, não é isso, é que agora nós temos uma família. Como eu gosto, né, de fazer as coisas, sair, passear, eu queria mostrar, né, como é a vida, fazer piquenique, acampar, para ela crescer já com essas coisas. Foi aonde surtou. Foi a partir deste momento onde nós começamos a nos desentender, porque hoje eu vejo que não desmamou ainda da família, e, né, que ficava muito lá naquele lugar. E chegou um dia que eu falei: poxa, cara, né, vamos começar a cuidar da nossa família, né, da nossa vida. Aí ela falou mais uma vez que você não gosta da minha família. E ela colocou, então, falou assim: vamos fazer assim. Então nós vamos, no final de semana, almoçar lá na casa da minha mãe. E daí, na parte da tarde, nós pegamos a filha mais velha, a primeira filha, e vamos fazer alguma coisa. Falei: não, combinado, perfeito. Aí nós fomos almoçar lá, né, depois desse trato, e era 1 hora, 2 horas da tarde, nada, 3 horas da tarde, eu esperando, né, já tinha coisa no carro para levar, para fazer coisas diferentes no verão. Aí a hora que chegou 6 horas da tarde, falou assim: vamos fazer alguma coisa? Daí é onde eu fiquei muito bravo. Eu falei: mas não é 6 horas da tarde que é para fazer as coisas. Aí foi aonde nós começamos a brigar, foi a partir deste momento. E foi brigas em cima de brigas, e aí falava muito, tinha dia de começar às 9 horas da noite e ir até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã falando, e são coisas terríveis. E aonde eu fui, já tinha a minha ansiedade, aonde eu fui piorando. Aí veio a segunda filha. Veio do nada, de repente aconteceu, lindeza de filha. E nós brigávamos mesmo assim. Eu reconheço que eu tinha o meu estresse, eu tinha minhas coisas, eu tinha os meus problemas. E a mãe delas também tinha. E pegou, e veio, e nasceu essa filha. Em 2016, foi em 2016, né? Depois nós estávamos desentendendo muito, era muita coisa da minha parte, da parte dela, porque eu sou responsável por 50% do que eu fiz, eu não sou responsável pelo outro. O que o outro fez é do outro, e hoje eu entendi que é tudo sobre eu, tudo sobre mim, não é nada sobre o outro. E eu sempre falo assim: como a pessoa vai melhorar como um ser humano vendo o defeito do outro? Foi aonde eu olhei para as minhas questões, que vai vir mais para frente essa história, para estar resolvendo.
Então, no final de 2016, a mãe das minhas filhas falou assim: vamos dar um tempo para o casamento, que nós estamos brigando muito? Ela falou assim: vai para a casa do seu irmão, que meu irmão morava na praia até então, fica lá um tempo, né? Fica lá um ano, daí a gente vai conversando. Ela querendo que eu mudasse. E eu querendo que ela mudasse, sendo que não existe isso. Aí eu falei para ela: você tem razão do que você está falando? Você tem certeza disso? Ela falou: eu tenho. Foi onde eu falei assim: então eu vou para o Japão, porque eu queria, né, fazer um mestrado de Reiki lá, queria estar refazendo um outro curso. Eu falei: então eu vou para o Japão, ficar lá um ano, 2 anos, daí eu volto, né, tá tudo certo. Aí no meio desse, eu fui em novembro de 2017. Em março, abril de 2017, aconteceu algumas coisas que aí eu reconheço que foi culpa minha, e surtou, começou a falar barbaridades, porque daí eu descobri, através de uma foto que me manda, duas fotos que me mandaram, que a mãe das minhas filhas estava com outra pessoa. Foi uma foto até no ginásio de esporte, foi numa foto de um presente que ela comprava para ele, até com um balão de coração, estava em cima da mesa dele, e estava curtido, e ele falando gratidão pelo presente, e tá tudo certo. E eu estava no Japão, depois de uns 4 meses, eu comecei a enviar dinheiro pelo Banco do Brasil, porque até então eu estava pagando a passagem. Eu enviei durante um tempo, e aonde começou a falar barbaridades, que eu tenho até printado. Essas conversas são, olha, chega a ser pesado, são xingamentos horríveis, terríveis, que aquilo a gente não pode falar nem para um inimigo. Aí foi onde eu descobri, né, através dessa foto e dessas duas fotos, que eu olhei isso, e nesse dia foi onde eu conversei com Deus, como nunca tinha conversado, e eu falei: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso mudar. Hoje eu entendo que como está na Bíblia, peça em oração, lá no seu quarto. E foi nesse dia que eu fiz várias promessas, né? Que eu nunca mais eu mentiria, que eu nunca mais eu gritaria, que eu nunca mais eu xingaria, falaria palavrão. Imagina uma pessoa que tinha todas essas desarmonizações, que tinha todos esses gatilhos. Falar isso, não faço mais. Eu passei muito mal. Mas aonde eu tinha uma ferramenta para me cuidar. Onde eu me fiz 120 dias, todos os dias, que era o único jeito de me harmonizar. E sem entender que o Reiki estava me curando. Eu não tive remédio, eu não tive nada lá. Eu bebia muito, que era para anestesiar, na verdade, aquilo que eu estava sentindo. Aí chegou um dia que eu liguei, e como nós tínhamos imóveis aqui alugado, eu falei para a mãe das minhas filhas que eu gostaria de que depositasse 50% numa conta que eu enviei até o número da conta. Passaram 2 meses, eu entrei em contato, né, que eu estava no celular olhando, não tinha depósito nenhum, e eu falei assim: e o depósito do dinheiro, né, dos 50% do aluguel? Foi aonde eu escutei: eu não vou depositar bosta nenhuma. Foi aonde eu falei que eu não ia enviar dinheiro mais bosta nenhuma, porque imagina,
Eu estava enviando dinheiro, a pessoa estava com todos os aluguéis e com uma outra pessoa. Aí eu acho que estava querendo extorquir alguma coisa, né? E começou a mandar mensagem falando assim: ah, eu acho que eu vou tirar as filhas do colégio particular porque não tá dando, porque você não manda dinheiro, ainda trabalha, né, na prefeitura, tem um salário bom e estava com todos os aluguéis. Aí foi quando eu aprendi a dizer também o não, que eu não sabia falar não. Aí falou que ia tirar o plano de saúde, que nós nunca tivemos mesmo, né? O plano de saúde não tem problemas elas não ter. Vou colocá-las num colégio do governo, assim, não vou tirar do colégio particular. Daí eu falei, sinta-se à vontade. Aí foi cada vez brigando e surtando mais. E tá tudo certo. E o que eu tinha mais para falar? Tá, e eu fiquei 2 anos e 2 meses no Japão. E o que eu fiz? Eu olhei todos os meus defeitos e eu falei, eu vou arrumar tudo isso agora. Eu fiz muita coisa errada, hoje eu reconheço. Eu fiquei 2 anos e 2 meses no Japão. Eu sempre falo que eu fiquei 1 ano e meio no umbral, lá embaixo, com tudo que um ser humano pode olhar de ruim dentro e eu falei, eu vou trabalhar isso. E eu não tinha nada a não ser o Reiki. Foi aonde eu vim nesse trabalho intenso de olhar os 5 princípios do Reiki, que é só por hoje sou grato, só por hoje não me irrito, só por hoje eu sou honesto, só por hoje eu sou gentil, só por hoje eu sou grato. E cheguei no Brasil, andar um pouquinho mais. Cheguei aqui no Brasil e quando eu cheguei eu descobri que tinha um litigioso com toda mentira e toda maldade do mundo. O dia que chegou em casa, tá, daí eu fui atrás de uns advogados para me defender disso. Conversei com alguns amigos, indicaram uma advogada, eu fui lá em Maringá conversar com ela. E na conversa dela, ela já queria entrar com essa mentira e a maldade. Foi aonde eu falei, não, não pode. É a mãe das minhas filhas. É maluco, né? Eu já estava saindo daquela lei da semeadura, dos meus karmas todos lá atrás. Estava curando tudo isso. Eu não podia fazer mais nada errado. Aí eu falei para essa advogada, tá certo, tá? Eu vou para casa, eu vou ver certinho e nós voltamos a conversar. Eu falei, não, não pode. Aonde eu conversei com esse meu amigo, ele indicou uma outra advogada. E essa advogada queria entrar com a maldade também. Foi onde eu falei, não. É a mãe das minhas filhas, não pode fazer isso. Aí eu conversei com esse meu amigo de novo. Daí ele falou, Cláudio, eu vou te apresentar um advogado agora. Aí eu fui conversar com esse advogado. Eu falei, você pega isso? Ele falou, eu pego. Eu falei, eu quero o que é justo e o que é verdade. Ele falou, perfeito. Toda vez que ele ia me defender, ele mandava primeiro para mim ler, eu olhava, daí eu falava, não vou citar nome, tá? Eu falava, aqui não condiz com a verdade, muda isso daqui. E mandava. Daí até ele falou, Cláudio, eu nunca peguei um cliente igual a você. Foi onde eu expliquei para ele. Falei, eu estou num processo tão lindo e eu não posso voltar atrás. E foi que foi, né? E até hoje venho enfrentando algumas coisas e
passou isso, determinou que ia repartir tudo, que aquele dinheiro do apartamento, que é o valor da data que nós temos lá, vai ficar 50% para ela. É onde eu vejo hoje que, né, conversando, andando na rua, nos lugares, que falta muito as pessoas fazerem a seguinte pergunta: e se fizesse isso comigo? Hoje, até na hora de uma discussão, me vem muito rápido assim: Cláudio, como você gostaria de conversar que brigasse, né, que discutisse com você? Eu continuo exatamente assim. E se eu não ficar mais calmo ainda? Porque eu sei que se eu brigar com a pessoa, vai sair gatilhos dentro de mim. Então, se a pessoa brigar comigo, eu sei que ela não está brigando comigo. São desarmonizações e gatilhos que acionou dentro dela. Então, eu não posso, se a partir do momento que eu brigar, xingar, quem perde sou eu. E um dia, eu falei comigo mesmo que eu nunca mais me irritaria. Porque eu percebi que a primeira pessoa a ser atingida na hora de uma irritação era eu mesmo, não era mais ninguém. E até hoje vem acontecendo coisas, né, que as minhas filhas tiveram que... Elas quiseram... Tem uma tia delas que mora nos Estados Unidos e queria que fosse para lá, mas precisava assinar. E no momento eu falei assim, não, então, para eu assinar, como elas têm mãe, ela precisa vir aqui conversar. Mas hoje eu entendo também o que meu pai vem ligando várias coisas, desde o que eu escutei lá atrás, né, terapias que eu fiz, coisas que eu passei, né, medicinas da floresta me mostrou, e vem juntando essas coisas. E meu pai sempre falava uma coisa: quem não deve, não tem. Isso eu trago para mim e é uma triste realidade que vem acontecendo. E é isso, né? Trabalhei 3 anos no Japão quando era adolescente, me ralei um monte, consegui comprar um apartamento com todo o sacrifício. Fiz um erro, né, que eu não tinha esse poder do não hoje. Fiz um erro de deixar na mão de outra pessoa. Ah, tá, e antes, quando eu estava no Japão ainda, a mãe das minhas filhas já tinha ido em 2 advogados, aonde ela falou para esses advogados, né, que tinha 2 sobrados, tinha um terreno, e esse terreno era o valor de um apartamento que tinha, que a divisão seria cada um ficar com um sobrado e o terreno ficaria comigo, que é o valor do apartamento. Aí foi numa advogada que, Deus livre, cara. É o que eu penso assim, a pessoa estuda 5 anos, cara, para fazer isso. Nossa, é demais, mas tá tudo certo. Eu sempre falo, assim, que eu enfrentei a lei da semeadura. Foi dificílimo, fiquei 1 ano e meio no umbral. Mas essa lei da semeadura não é só para mim, é para todo mundo. Todo mundo vai passar por lá. Por isso que o conselho que eu dou, como eu dou para minhas filhas, né, eu dou para os meus alunos, não faça nunca nada de errado. Porque eu sei por onde eu passei e o que eu tive que fazer para estar onde eu estou hoje. Foi muito difícil. Eu morava numa casa que, contando tudo ali, tinha 170 metros. Eu tinha
de tudo o que você imagina. De bom, assim, geladeira, micro-ondas, cara, televisão, o que você imagina de luxo eu tinha. Ar-condicionado. E não era feliz. Hoje eu moro numa casa pequena, dá para contar o que eu tenho em casa aqui, porque levaram tudo que eu tinha. Exatamente todos os móveis, tudo de bom que era meu, levaram. Quando eu cheguei do Japão, que eu fui num quartinho lá atrás da onde eu morava, tinha só as coisas de quando eu era moleque, que era uma bicicleta, um skate, uns CDs, tinha até Tupperware quebrado. As coisas boas que eu tinha quando eu era moleque também pegou tudo e levou tudo. Então hoje eu moro numa casa que dá para contar o que eu tenho aqui. Eu tenho uma cama, um gaveteiro, tenho uma mesa, um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar, um sofá velho, uma poltrona, 6 pratos, 6 garfos, 6 colheres, 6 facas, 6 colherzinhas pequenas, 6 copos, um pouquinho de panela. Eu falo que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Às vezes a gente conta para as pessoas assim, né, que nem até a minha mãe, ela não me reconhece mais. Mas é o que a gente tem que fazer e é o que está faltando para a humanidade ser mais correto, ser mais justo. Mas como que nós fazemos isso se existem desarmonizações, se existem traumas, que hoje tem pesquisas, né, que comprovaram que tudo que nós somos hoje, nós passamos dentro do útero materno, dentro da vida intrauterina. A mamãe passou tristezas, medos, mágoas, rancores, enfim. Quando nós nascemos, já existe o primeiro medo de sair dentro do útero materno, é conectado com aquele medo da mamãe. Aí nós passamos alguns medos na vida, onde vai potencializando e fica aquele medo grande. Tristezas, mágoas, raivas, e aonde chega a pessoa lá na frente ter depressão. Tem emaranhamentos no sistema familiar que 7 gerações atrás eles influenciam diretamente na nossa vida hoje, né? Quantas coisas tiveram lá atrás que nós não sabemos, assassinatos, estupros, mortes trágicas, né? E passaram solto para trás e nós, de alguma forma, repetimos esse ciclo. Então tem muita coisa para ser olhada, muita coisa para ser melhorada, tá? E foi aonde eu, né, voltando àquele assunto um pouquinho atrás, que eu tinha falado para depositar 50% do aluguel, e falou que eu não ia depositar bosta nenhuma. E eu cheguei no Brasil, e eu fui atrás de... Tipo, eu vim com pouco dinheiro, né? Porque eu bebi muito lá. Hoje eu não bebo nem sem álcool, viu? Mas eu bebi muito para anestesiar toda aquela dor. E eu gastei muito dinheiro com isso, muito dinheiro com compra, porque todo excesso, né? Tudo que nos falta, a gente vai fazer algo. Compra, bebida, vícios, tudo para suprir aquela falta que tem dentro da gente. Aí eu cheguei no Brasil e eu fui atrás, né, de pegar metade desse aluguel. Quando eu fui, estava bloqueado judicialmente para mim não pegar nenhum centavo desse aluguel. Falei, tá tudo certo. Quando eu olhei, cara, aquele litigioso, de coração eu olhei, falei, Deus, perdoa essa pessoa que ela não sabe o que está fazendo. Eu não podia ter mais maldade, cara.
E a hora que eu vi aquilo, né, bloqueado, eu só olhei e falei, o que que eu tenho que aprender com isso ainda? Afloraram coisas? Sim, tudo que aflora hoje em dia eu vou atrás de resolver. É incrível até de escutar isso. Se vier uma raiva, eu vou atrás de resolver. Se vier mágoa, eu vou atrás de resolver. Se vier medo, eu vou atrás de resolver com as técnicas que eu tenho, com as medicinas da floresta. Porque eu não posso ficar guardando isso mais. Porque se eu guardar, vai vir uma doença psicossomática. Então eu tenho que tirar isso de alguma forma. Aí, depois que passou, né, todo esse processo, eu falei com o meu advogado para a gente entrar na justiça. Para a gente reaver metade desse aluguel que eu não tinha recebido durante 3 anos. Foi 2 anos do Japão e 1 ano no Brasil. E entramos com uma ação para receber, né? Que daria 53 mil reais. E eu pedi 27. E eles queriam pagar 12. Falei, não, vamos entrar com uma ação para receber esse dinheiro. Aí passou um tempo, o meu advogado falou, Cláudio, nós perdemos, né? Eu falei, tá tudo certo, né? São os resquícios ainda que eu tenho que passar daquilo tudo lá atrás. Eu falei, sem problema nenhum. E lá dizia assim, que eu tinha abandonado as minhas filhas, que eu não tinha mandado dinheiro nenhum para elas. Tanto que eu contei o porquê que eu parei de mandar dinheiro. Imagina uma pessoa com outra pessoa, com todos os aluguéis e ainda querendo dinheiro da onde eu trabalhava lá no Japão. Eu falei, e daí ainda falou assim que eu tinha abandonado, que eu tinha ido para o Japão para encontrar a paz interior. Olha, cara, se eu não cheguei nessa paz interior, eu acredito que eu tô indo no caminho e que eu tô perto, porque hoje eu sinto de coração compaixão, porque eu já estive exatamente nesses lugares de maldade, de mentira, de estresse, de olhar só para o defeito dos outros. É onde precisa autorresponsabilidade, né? E ir atrás de arrumar os defeitos. Aí, esses tempos, eu escutei também que eu estava falando mal, né, da mãe da minha filha. Eu não falo mal. A gente fala mal quando a gente tem raiva. Quando a gente tem raiva, nós falamos mal, nós mentimos, nós fazemos coisas que depois vai ser muito difícil de arrumar. Por isso que a gente tem que andar o mais correto possível. E, né, como constelador sistêmico, na constelação familiar fala para nós honrarmos as pessoas que vieram antes. Por isso que eu não falo ex-esposa. Eu falo mãe das minhas filhas ou minha primeira esposa. Porque se eu quero ter uma relação boa hoje, né, aqui com a minha namorada, se eu quero que a minha vida ande tranquilamente, em paz, eu tenho que honrar a mãe das minhas filhas, porque ela veio antes que a minha namorada. E às vezes acontece coisa aqui em casa, né? Conforme isso que aconteceu desses 3 anos de aluguéis aí que de eu perder, veio uma irritação, veio sim. Onde eu fui conversar com a minha namorada, ela falou, calma, Cláudia, tá tudo certo. Você tem que honrar a mãe das suas filhas ainda. Ela é terapeuta também, uma terapeuta muito boa. E ela falou, como você pode resolver essa irritação? Tem a terapia de renascimento, deita e respira. Tem o reiki, faz auto-aplicação de reiki.
Tem as medicinas da floresta, foi aonde, né, não estava naquele momento conseguindo fazer as coisas, né, pensando só nisso, o porquê que fizeram isso, o porquê que essa advogada disse isso, né, abandonou os filhos e foi para o Japão atrás da paz interior. Eu tenho, eu tenho até compaixão dessa advogada também por conta da lei da semeadura, a lei de causa e efeito, que eu falei, não serve só para mim, é para todos. Por isso que haja com amor. Faça com amor as coisas. Foi aonde eu fui para as medicinas da floresta, daí aonde, né, me mostrou isso, me ajudou nessa cura dessa raiva. Cheguei em casa, já entrei na terapia de renascimento, onde eu acessei essas raivas vieram lá da vida intrauterina. Eu entrei dentro do útero da mamãe, foi uma raiva que ela passou que eu vinha trazendo até hoje, onde, né? Então, por isso que eu não tenho raiva, eu tenho compaixão. E eu não posso nem pensar mal, porque ela é a mãe das minhas filhas e eu tenho que honrá-la, por ela ser a mãe das minhas filhas e a minha primeira esposa. E essa é um pouquinho da minha história, né? Aonde eu comecei esse trabalho, essa transformação como um ser humano, e no qual eu venho fazendo, né, isso direto, venho me cuidando. Ontem eu comecei a fazer a meditação Vipassana que eu aprendi num curso que eu fui fazer, né? Uma meditação que você senta e não faz nada. Presta atenção só na sua respiração. Foi tenso ontem. Na verdade, é 1 hora de meditação, em 36 minutos eu não consegui, porque doeu muito de querer rasgar a minha perna e eu sei que ainda é o ego querendo que levanta. Então eu vou compartilhando com vocês, né, um pouco da minha história e trazendo também agora um pouco do Reiki, que eu entendi como acontece a cura com Reiki, que não é só a aplicação, né? Tem algo a mais para se fazer, que eu vou estar compartilhando em outros vídeos. Ficou um pouquinho longo, como se fosse bem uma live mesmo, mas é que para vocês começar a entender a minha história, aonde eu cheguei no fundo do poço, com tudo de errado que eu tinha, né, da lei da semeadura, né, da lei de causa e efeito, os karmas que eu enfrentei e saí disso com a cabeça erguida. E para muitos é difícil entender isso, porque eu sempre falo, as pessoas acham que estão normais porque nunca estiveram bem. Eu volto a fazer outros vídeos para estar contando a minha história. Vou deixar gravado aqui para que um dia, né, eu não esteja mais aqui, que sirva de exemplo, né, para a gente poder ser cada vez seres humanos de alta qualidade. Gachô.